Pessoal, bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês, né? E a gente vai iniciar a reunião e essa reunião está sendo gravada. Então, quem não quiser aparecer, né, na gravação, né, então desliga aí a câmera, tá? Bom, pessoal, dando aí continuação ao nosso trabalho, né, com relação aí à reforma tributária e toda essa confusão advindo aí da tributação dos dividendos, né? Então, aí houve muitas dúvidas aí na última semana com relação às despesas, né, corporativas, né? A gente tem falado muito que as despesas do sócio, né, elas são consideradas como os lucros ou prolabore, aí dependendo da situação, né? E dentro de um conjunto aí, né, temos uma diferenciação entre essas despesas quando a empresa está no lucro presumido, quando está no ciclo ou no lucro real. Tá? Então, dependendo ao tipo de tributação da empresa, né, ela pode ter uma consideração, né, dentro dos tributos. Então, por exemplo, uma empresa do lucro real, essas despesas corporativas, né, pagas aí pelos sócios, para os sócios, né, como aluguel, utilização de veículo, plano de saúde, elas farão parte do imposto de renda e da contribuição, podendo ser dedutível ou não, tá? Então, hoje a gente vai tentar tirar essas dúvidas, esclarecer para vocês alguns pontos, né, para a gente aí ir regularizando a contabilidade. Nós estamos aí, né, ontem entregamos a REINF, tivemos grandes dificuldades, né, porque ainda muitos clientes não entenderam a gravidade, né, não estão dando a documentação, não estamos conseguindo fechar os impostos, a contabilidade de alguns clientes e, né, consequentemente, não conseguimos apurar o lucro corretamente para poder estar informando na REINF e verificar se o valor ultrapassou 50 mil, se está sujeito à tributação de 10% ou não, tá? Então, vamos dar aí sequência, né, à nossa reunião de hoje. Então, hoje vamos estar aí falando, né, das despesas corporativas, né, quando elas trazem algum risco fiscal para a empresa, quando elas trazem aí a denominação de distribuição disfarçada de lucro, né, e quando ela causa uma confusão patrimonial. Então, primeiramente, para a gente entender, né, essas despesas, né, eu quero aqui dar uma definição para vocês do que é despesas corporativas, tá? Então, são os gastos que uma empresa tem para manter as suas atividades. Esses gastos, porém, não incluem custo da produção ou de vendas de produto e serviço. São despesas aquelas não relacionadas diretos à sua atividade principal, que é o custo, tá? Então, dentro aí de uma empresa, né, por exemplo, uma indústria, ela tem aqueles gastos, né, com a compra de matéria-prima ou compra de produtos para revenda, aquilo a gente denomina custo. As outras despesas que não estão relacionadas à atividade, diretamente à atividade da empresa, a gente chama de gastos, né, e denominamos de despesas corporativas. Então, o que são despesas corporativas? Então, é a manutenção, né, da infraestrutura, despesas com limpeza, despesa com o pessoal da limpeza, folha de pagamento dos colaboradores, aluguel, água, luz, né, material de escritório, comissões, taxas, né, viagem, hospedagem, enfim, tudo essas despesas. Esses são alguns exemplos, né, dos muitos gastos que uma empresa pode ter, né, e o que a gente chama de despesa, conforme, né, eu disse, aquilo que está relacionado à produção, né, ou serviço é custo, e os demais a gente denomina de despesas, tá?
Então, como classifica os gastos de uma empresa? Então, conforme a definição de despesas corporativas, gastos são os gastos, né, que uma empresa tem para manter, né, se manter, que não estão relacionados diretamente à sua atividade principal. Então, tudo que você gasta, como já diz a despesa, o que está voltado para a produção, serviço, revenda, né, ou industrialização é custo. Entretanto, né, a empresa tem outros gastos além desses, tá? Então, considerando todos os desembolsos necessários ao negócio, é possível dividir os gastos da seguinte forma, tá? Então, assim, o que é gasto? Gasto é tudo aquilo que a empresa desembolsa, entendeu? O que é, né? Como que divide esses gastos? Então, tudo é gasto, né? Então, como está dividido esses gastos? O imposto, aquilo relacionado diretamente à atividade principal da empresa. Despesas corporativas, as demais despesas operacionais. Você tem gastos com investimento e você tem gasto com perda. Então, tudo aquilo que a empresa desembolsa é gasto. Então, aí, esses a gente divide ele em custo, despesas operacionais, investimentos e perdas, tá? Então, isso aqui é importante, né? Porque como eu estou tentando aqui abranger as empresas também, uma orientação para as empresas do lucro real, esses tipos de definição é muito importante para a empresa, né? Que está no lucro real, que ela tem que ter uma contabilidade perfeita, tá? Então, lá leva-se muito em consideração essa situação, custo, despesa, investimento, perda, despesa dedutível, não dedutível, né? Então, a gente tem essas consideração mais afinada na contabilidade das empresas do lucro real. Então, custo, né? Então, definindo mais ou menos cada um desses gastos, né? Custo, né? São os gastos que envolvem diretamente, né, o produto, o serviço da empresa. Então, seja a sua atividade principal, por exemplo, insumo de fabricação, de produto, custo dos produtos para revenda, custo do serviço prestado. Então, tudo que a gente gasta dentro da atividade principal é custo. Despesas corporativas, são as despesas, são as demais, né, aquelas que estamos falando, né, nesse artigo, ainda que não tenha uma relação com a atividade, né? Então, tudo aquilo que não faz parte diretamente da atividade principal da empresa é despesa, tá? Investimento. Então, é tudo aquilo que a empresa dispõe esperando, né, um lucro futuro, né, para aumento da sua parte fabril, né, compra de máquina, computadores, imóveis, né, e outros. Então, tudo isso é investimento, isso não é despesa, isso não vai para o resultado da empresa, não é considerado lá no, na apuração do resultado mensal ou anual da empresa. E o que é os gastos, né, que a gente chama de perda? Então, é aqueles gastos que uma empresa tem inesperado. Então, por exemplo, você compra um produto, ele tem aí um prazo de validade, você não consegue vender, aquilo lá vira uma perda, você vai ter que descartar aqueles produtos, né? Então, restaurante, empresas de alimentação tem muito disso, tá? Então, isso daí é uma perda. Então, tudo que a empresa desembolsa a gente chama de gasto, né? Então, os gastos são os custos, despesas operacionais, né, ou essas corporativas, investimento e perda. Então, as despesas corporativas, né, um dentro dos 4 tipos de gasto, né? E essas despesas, né, a gente pode dividir elas em despesas fixas, são aqueles gastos recorrentes, né, que acontece todo mês, que você sabe que todo mês você pode não ter o valor exato dele, mas você sabe que vai ocorrer. Então, são despesas fixas, né? Isso aqui é muito importante, né, para a empresa do lucro real, que além das despesas, também você tem os custos fixos, custo variável,
mas dentro de um contexto também das despesas corporativas, você tem as despesas fixas, você tem as despesas variáveis, né? Vocês têm despesas operacionais, né? Que são todos esses gastos fixos e variáveis. Você tem as despesas não operacionais, que são aquelas despesas eventuais, né? Não relacionada à atividade da empresa. Então, se teve uma alta de inflação, é uma despesa não operacional. E você tem as despesas pré-operacionais, que são todo aquele gasto que você tem quando você vai iniciar aí uma atividade, né? Você vai começar aí uma empresa, então você tem todo um gasto pré-operacional, ou quando você resolve desenvolver algum outro produto, então você tem todo um custo pré-operacional daquele produto ou daquela atividade, né? Então, o que pode ser considerado despesa da empresa, né, e como registrar? Tá? Isso aqui é uma coisa muito importante hoje, né, a partir de 2026, com toda essa retomada da legislação, a gente considerar corretamente as despesas, tá, da empresa. Então, pode ser considerada despesa da empresa, né, a legislação contábil tributária requer que determinada despesa seja contabilizada e que ela esteja acompanhada de um documento hábil e idôneo, que pode ser o documento fiscal, um recibo, contrato, documento equivalente, né, emitido contra a pessoa jurídica e ser necessário para a atividade da empresa, tanto como atividade principal ou atividade secundária, né? Ou pode ser custo, ou pode ser é, despesas corporativas, tá? Então, aqui está a nossa preocupação aqui do escritório em estar cobrando todo mês de todos os clientes a documentação, nota fiscal, recibo, extrato bancário, entendeu? Então, eu sempre tive essa preocupação lá desde que eu abri o escritório, eu sempre tentei fazer uma contabilidade, mas sempre tive essa dor de não conseguir para uma maioria. Então, hoje eu peguei aqui no escritório, né, 80% dos clientes não me manda corretamente a documentação. Então, se cair numa fiscalização, muitas coisas serão glosadas, né, por falta de comprovante. Então, vem um boleto, mas não vem a nota, né? Então, a gente tem toda essa dificuldade. Tem cliente que até hoje não manda o extrato. Então, ontem fechamos a REINF das empresas e tem cliente que não mandou o extrato nem de janeiro, fevereiro, a gente cobra, né? E não tem sucesso nessas cobranças, tá? Então, onde que está a fundamentação disso que eu estou falando para vocês? Está no regulamento do imposto de renda, que é o decreto 9.580 de 2018, que é o regulamento do imposto de renda vigente, tá? Hoje, tanto para as empresas como para as pessoas físicas. É lá que está todo a legislação referente à tributação, fiscalização e arrecadação, né, do imposto de renda, né? Então, no artigo 311, né, diz o seguinte: são operacionais as despesas não computadas nos custos, tá? Então, despesa não é custo, né? Como já falei lá anteriormente. Então, despesas não computadas nos custos, necessária atividade e a manutenção da fonte produtora. Artigo 1º. São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transação, operações ou atividade da empresa. O disposto nesse artigo aplica também às gratificações pagas aos empregados, independente da designação que tiverem. Tá? Então, o que é despesa, né? As demais despesas que não é custo, que não está relacionado à produção, mas ela tem que ser, está vinculada à atividade da empresa, entendeu? Se ela não tiver vinculada, ela não é uma despesa corporativa, entendeu? Ela é uma despesa, se tiver fora da atividade, ela é uma despesa, né, indedutível para a atividade da empresa.
Caso a despesa não esteja comprovada, vinculada à obtenção das novas receitas, ou não esteja direta e exclusivamente vinculada ao funcionamento da empresa, ou não possua comprovação de documentos idôneos, não poderá ser registrada na empresa e nem paga pelos recursos da empresa. Caso ocorra pagamento, mesmo sem ser despesa da empresa, esses valores deverão ser tratados como antecipação de lucros do sócio, ou prolabore, né? Então, assim, tudo aquilo que você paga pela empresa, que não está linkado à atividade da empresa, que paga sem comprovante, sem nota fiscal, né? Isso é antecipação de lucro, é o que afeta hoje as empresas do Simples e do lucro presumido, porque vai virar distribuição de lucro ou prolabore. Na lucro real, além de virar prolabore e antecipação de lucro, também não é dedutível lá no resultado da apuração do lucro, do imposto de renda, da contribuição social, também nem do PIS e nem do COFINS, entendeu? Então, numa empresa do lucro real, o prejuízo é duplicado. Ou seja, para ser considerada a despesa da empresa, precisa estar vinculado exclusivamente ao CNPJ e relacionado às atividades da sua empresa. Além do documento em nome da empresa, né, dessa forma poderá ser utilizar a conta bancária para pagamento da empresa. Então, se você tem uma despesa relacionada, tirada em nome da empresa, então isso tranquilo, é uma despesa operacional, você vai contabilizar com toda a tranquilidade. Despesas não vinculadas às atividades consideradas benefícios a empregado e dirigente, né? Então, essas despesas operacionais, né, destinadas aí a benefício de empregados e dirigentes, né, muitas delas deverão integrar a remuneração do beneficiário, tá? Seja ele empregado ou seja ele dirigente, né? Quais são essas despesas? Então, a contraprestação de arrendamento mercantil ou aluguel, quando for o caso, os respectivos encargos de depreciação atualizado monetariamente até a data do balanço. Então, de veículo utilizado no transporte de administradores, gerentes e seus assessores ou a terceiros em relação à empresa. Então, né, a gente vê muitas empresas, quando contratam um administrador, às vezes paga para ele carro, dá um carro para ele utilizar, paga aluguel para ele, né, a moradia e alguns outros benefícios, tá? Então, esses benefícios que esses administradores, empregados, gerente, eles têm, isso tem que integrar a remuneração deles como benefício, tá? Entra lá tudo como salário, né? Se você não lançar isso, então essas despesas, elas passam a ser indedutível na empresa, né? Esse pagamento dessas despesas para o pessoal, né? E, além disso, ela passa a ser considerada como distribuição disfarçada de lucro, tá? Então, se você dá esses benefícios, carro, imóvel, aluguel com o diretor, você tem que recolher, tem que integrar a remuneração dele. Se você não integrar, vai para o resultado da empresa, se o fisco pegar, é uma distribuição disfarçada de lucro, a multa é alta, tá? E, além disso, não vai ser considerado como despesa da empresa, vai acrescentar o lucro da empresa para recolher imposto, tá? Se você dá esses benefícios, mas integra a remuneração do dirigente, recolhe lá o INSS, o imposto de renda, então aí ela se torna uma despesa dedutível para quem está no lucro real. Para quem está no lucro presumido e simples, né, vai fazer parte da tributação do sócio, vai integrar o salário ou a distribuição de lucro, se ultrapassar os 50 mil, 10%, se entrar no Prolabore, né, a empresa não tem lucro, esse valor vai para o Prolabore, vai recolher imposto de renda e INSS, né?
como a empresa do Simples Nacional e do lucro presumido, do resultado, né? Então isso não tem muito efeito no resultado da empresa a nível tributário, tá? E também eles falam aqui as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através de contrato de terceiro, tais como aquisição de alimentos, né, ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário fora do estabelecimento. Então, aqui, a refeição, notinha de refeição, não pode ser reembolsado pela empresa, se for é benefício, né, vai ter que incluir lá no salário do beneficiário, seja ele administrador, seja ele sócio. Pagamento relativo a clubes e assemelhado também passa a ser uma remuneração integral, a remuneração do administrador, do sócio, do funcionário que seja. O salário respectivo em cargos sociais é de empregado posto à disposição ou cedido pela empresa, administradores, diretores, gerentes, assessores. Então, por exemplo, você dá um carro lá para um diretor e, além disso, você coloca um motorista à disposição dele, tá? Isso nas grandes empresas existe. Então, todo esse custo, ele vai fazer parte do salário da remuneração desse diretor, tá? Se você dá um imóvel para ele residir, a empresa paga. Então, tudo conservação, custeio da manutenção desse imóvel, desse veículo, também vai fazer parte da remuneração do diretor, do empregado, né, do gerente que for, tá? Então, com relação à escrituração, lá no decreto, lá 9.580 do Imposto de Renda, lá diz o seguinte, no artigo 967, escrituração mantida em observância às disposições legais, faz prova a favor do contribuinte do fato nela registrado e comprovado por documentos hábeis conforme a sua natureza, assim definidos em preceitos legais. Então, né, a gente fala assim, né, hoje a gente vê muitos contadores, muitos pessoal aí no TikTok, advogados, né, só trata a empresa do lado tributário, né? Dificilmente você vê alguém falando da parte contábil, da parte regular da empresa, né? Do, das obrigações que ela tem com relação à escrituração contábil, né, e os benefícios dessa escrituração, tá? Então, nós temos aí a contabilidade, ela é uma das ciências mais antigas do mundo. Se você voltar lá na pré-histórica, lá na época aí do Egito, você vai encontrar lá a contabilidade nessa época, né? Lá nas cavernas você já tinha lá a contabilidade, já foi alguns registros, né? De que o pessoal usava através lá de marcas, a quantidade, o controle de alimento, controle de armas, né? Então, a contabilidade é de uma ciência mais antiga que existe, tá? Voltada à parte do controle patrimonial, tá? E hoje a gente aqui no Brasil, por ser um país, né, com uma enorme carga tributária, então a dor do empresário, né, a maior dele é o tributo. E isso sendo a dor do empresário, onde os tributaristas, né, a maioria dos contadores, então eu vejo contador só falando em tributo, em redução de tributo, mas não fala da regularização da empresa, da escrita contábil, que se ele tiver uma escrita contábil regular, né, ele faz prova a favor dele, né, em muitas das situações. Então, se você tiver uma perícia contábil, né, o primeiro livro que o perito vai pedir é os livros contábeis para analisar se aquilo que está sendo questionado, se lá está devidamente registrado, se tem um problema trabalhista, que o funcionário está reclamando algum pagamento. Se você tiver lá registrado na contabilidade, tudo bonitinho, né, você faz prova disso, né? O perito vai, né,
trazer lá para o juiz, não, essa operação está devidamente registrada, as folhas tal do livro diário, está tudo bonitinho. Então, da mesma forma que uma contabilidade bem feita, né, ela vai trazer provas a favor do contribuinte, uma contabilidade mal feita, ela traz provas contrárias. Então, cuidado, né, com a escrituração contábil, com a documentação que vocês obtêm, que vocês mandam para a contabilidade, né? Se não manda para a contabilidade, não vai ser registrado, não vai fazer prova, né, a favor. Talvez só o contrário, porque não vai ter o registro, tá? Então, esse é o motivo, né, pelo qual que a gente dá SDG, a gente cobra extrato bancário e documentos, né, mensalmente de todo mundo, para que envie até o dia 5, que a gente possa fazer essa contabilidade o mais correto possível, né, e a gente está trabalhar tranquilo, por quê? Porque essa é a minha Ó, responsabilidade, né? Minha responsabilidade é contábil, eu sou penalizado pela contabilidade, né, pelas escriturações, né, e não pelos impostos. Os impostos é uma obrigação do contribuinte, né? Então, se eu não recebo informação correta, eu não vou apurar os impostos corretamente, entendeu? Então, quem não mandou a documentação, eu não consegui apurar os impostos, né? Então, qual é a minha culpa? Nenhuma, né? Eu não mandou a documentação, eu tenho as cobranças, né? Então, se alguém reclamar, falar, eu cobrei, não mandou, fiz o que pude, só que eu não vou alterar nenhum registro contábil ou inventar nenhuma registro para o cliente. Então, aqui dentro desse contexto das despesas, né, o que mais tem criado confusão, né, e uma estabilidade aí nos registros contábeis, uma confusão, as principais despesas, né, que a gente vê, que a gente recebe, que a gente está trabalhando para tentar educar todo mundo, é com relação à assistência médica, né, do sócio pago pela empresa, dos familiares. Por quê? Porque os planos de saúde têm aí nos últimos anos forçado que todo mundo, né, faça o plano de saúde pela empresa. Eu não vejo problema em fazer isso, tá? O que precisa é fazer a contabilização, o registro contábil, né? E essas despesas pagas para os familiares, ela não pode ser uma despesa, né? Como já falamos aí, ela não está vinculada à atividade da empresa. Então, é uma despesa fora da atividade da empresa, portanto, ela não é dedutível, né? A gente já viu os artigos lá, pela legislação do imposto de renda, né? O que é despesa da empresa, né? Toda a definição. Então, se você pegar uma assistência médica, paga para os familiares, ela está fora, né? Refeição também paga para o sócio. A gente viu que essa refeição, ela não é dedutível na empresa, já tem os artigos lá que falam e definem isso, né? A gente tem outro problema também, o uso de veículo do sócio pela empresa. E tem também o inverso, o veículo da empresa utilizado pelo sócio. Temos um problema sério, que é o cartão corporativo. E despesas da empresa paga pelo cartão, né, pelo sócio, né? Então, vamos tentar dar uma analisada, que esse é o nosso ponto de discussão, né, que precisa, né, ser sanado essa dúvida para que a gente consiga, daqui para frente, né, ter uma contabilidade e evitar essas confusões patrimoniais, porque as consequências delas são graves, tá? Então, assistência médica, né, sócio-administrador, diz lá o decreto, né, 9.518, que é o regulamento do imposto. Artigo 372. Considera-se despesas operacionais os gastos realizados pelas empresas com seguro e plano de saúde destinado indistintamente a todos os seus empregados e dirigentes, tá? Então, aqui fala que os planos de saúde é gasto da empresa, né? Portanto, uma despesa corporativa, né? Quando os seguros e plano de saúde, quando ele é destinado a todos os empregados, sem exceção, né? Então, não pode
dá um plano para um pessoal e o outro fica sem. Então, ele fala, é um gasto da empresa, é uma despesa considerada da empresa, quando é destinado a todos, né? Artigo 1º. O disposto nesse artigo se aplica aos serviços de assistência médica, odontológica, farmacêutica e social que sejam prestados diretamente pela empresa por entidades afiliadas para esse fim constituída com personalidade jurídica própria e sem fins lucrativos, ou ainda por terceiros especializados, como na hipótese de assistência médica hospitalar. Então, isso daqui é o que a gente tem com relação à assistência médica. No parágrafo 2º, né, diz o seguinte: os recursos despendidos pelas empresas na manutenção do programa programas assistenciais, somente serão considerados como despesas operacionais quando devidamente comprovado por meio de manutenção de sistema de registros contábeis específicos e capaz de demonstrar os custos pertinentes a cada modalidade de assistência, né, e quando as entidades prestadoras também mantêm um sistema que identifique as parcelas de receita e de custo dos serviços prestados, tá? Então, aqui a importância da contabilidade. Então, se você tem um plano de saúde, então você, né, ter a documentação, a relação de todos os funcionários, para poder comprovar que todos estão sendo beneficiados, né, com esse assistência do, né, benefício assistencial aí voltado para a assistência médica. Assistência médica e refeição, sócio administrador, né? Aqui o artigo 3 da Lei 9.249 de 95, entendeu? Para efeito de apuração do lucro real, então aqui eles tratam que as empresas do lucro real e basical da contribuição sobre o lucro líquido são vedadas as seguintes deduções, independente do disposto do artigo da lei aí de 1904. As despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores. Então, aqui está, que quando eu falo que a despesa de administradores, sócios, não são dedutíveis, então, você, sócio, não pode ir lá almoçar e trazer a nota ou reembolsar da empresa. Você até pode, mas isso vai virar um prolabore seu, entendeu? Então, despesas com alimentação de sócios não é despesa corporativa, tá? Das contribuições não compulsórias. Então, às vezes, você paga aí uma associação, né, de classe qualquer, mas que não seja obrigatória, tá? Então, se você paga uma contribuição para um conselho, para um sindicato, e ela seja uma obrigatoriedade, o pagamento, ela é uma despesa administrativa. Agora, se você paga uma taxa associativa a qualquer entidade, né, que não esteja voltado às suas atividades e ela não seja obrigatória, seja uma deliberação sua em pagar, então essas despesas elas não são dedutíveis, tá? Então ele fala, exceto as destinadas a custear seguro e plano de saúde e benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, instituído em favor dos empregados e dirigentes, tá? Então, aqui fala, mais uma vez, né, da assistência médica, né, pagas a dirigente. Então, no meu entendimento aqui, que dirigentes, né, entra o sócio administrador, né? O sócio que não trabalha na empresa, não tem prolabore, não é o administrador da empresa, ele não tem esses direitos. Mas eu entendo que o sócio, né, posso estar até errado, tem muitas brigas aí, né, que aquele que trabalha full-time na empresa, né, ele é o administrador, ele está lá, né, todo dia na empresa, ele é um dirigente, né, mesmo que ele não seja contratado, ele seja sócio, ele faz jus a esses benefícios. Tá? Uso de veículo de sócio pela empresa.
Então, o sócio tem um veículo, veículos que ele usa tanto particular, mas também a empresa usa aquele veículo, tá? Então, aqui a gente tem algumas alternativas lá do passado, né? Como eu tenho dito, o que a gente está vivendo hoje, toda essa tributação dessas despesas que veio à tona, né, isso não é nada novo, é anterior lá a 95. Então, é uma legislação que estava dormindo e ela, né, ela acordou agora com essa nova legislação. Por quê? Tudo que não era dedutível, a gente jogava como distribuição de lucro, fechava lá o balanço, tudo que a empresa gerava de lucro, se cobriu a despesa, estava tudo certo. Agora não, agora a gente tem a tributação, né? Então voltou toda essa questão, né, de administrar essas despesas corporativas, porque senão você vai pagar 10% se todas essas despesas administrativas que você joga na empresa não vai ser dedutível, não vai ser despesa da empresa, né, conforme as definições, e isso vai entrar lá na base de cálculo do lucro, né, e se não tiver lucro vai virar prolabore. Então, o que se sugere nesse caso aqui? Se você tem um carro, pessoa física, do sócio, e esse carro é utilizado para a empresa, né, uma das alternativas que é colocado é que você deve ser feito um contrato de comodato entre a empresa e o sócio, uma vez que a utilização é feita de forma gratuita, né, então você faz um contrato de comodato, você e a empresa, né, coloca nesse contrato, né, que é gratuito, mas que todas as manutenções desse carro, né, realizada, será custeado pela empresa. Então, para o perfeito comprovação dessas despesas da empresa, né, relativa ao imposto de renda, né, que a Receita Federal vai vir verificar isso, né, é necessário sempre um documento hábil, né, desses gastos que você realizou. Então, a manutenção, tirar nota em nome da empresa, né, colocar lá sempre a chapa do carro, para identificar que aquele gasto foi para aquele carro, né? Então, assim, formalizar isso daí. Então, é possível você ter um contrato que você disponibiliza esse carro para uso da empresa, né, um comodato, e que a empresa, né, no uso lá desse veículo seu, né, ela que vai bancar todas as despesas, manutenção, seguro, o combustível, né, que for utilizado enquanto ali no uso desse veículo pela empresa, tá? Então, a fundamentação, né, citada aí abrange o contrato de comodato, né, que está lá no artigo 59, 579 a 585 da lei do nosso Código Civil, né, e a dedutibilidade das despesas operacionais, né, ela está lá naquele artigo 311 do Regulamento de Imposto de Renda que a gente viu lá no passado, né, que todas essas despesas, né, ela está voltado à atividade da empresa. Então, se aquele veículo ele está sendo utilizado ali para entrega da empresa, né, para uso da empresa, né, ele é totalmente dedutível. Então, da mesma forma, em vez de você locar um veículo ou contratar alguém, né, você tem um carro, você disponibiliza e a empresa paga toda a movimentação, né, dessas despesas que ocorreu com o carro, tá? Então, aqui a gente tem aí algumas definições das legislação que dão uma sustentação a essa estratégia, tá? Regulamento do imposto de renda, né, como eu falei, está baseado lá no artigo 311, que define que as despesas operacionais são dedutíveis, né, essenciais à atividade da empresa. Então, o uso desse veículo, então a empresa paga toda a manutenção, seguro, né, porque ela está usando aquele veículo nas atividades dela, tá? No passado, né, a gente tinha assim, uma situação que você usava o carro na atividade, né, da empresa, mas aquele veículo era único seu e você usava ele também da forma pessoal.
não era uma regra, né, uma legislação, acho que teve uma decisão do CARF, eu não sei, não conseguia mais achar, não sei se ela foi revogada, que usava na minha época, lá em 90, né, até 95, a gente usava da seguinte forma. Então, se eu usava um carro, né, meu, tanto para mim em particular, mas durante a semana ele ficava disponível ali para a empresa, né, para uso, então a gente fazia o seguinte, pegava toda a despesa do veículo, né, o licenciamento, manutenção, né, o combustível dela, né, tomava, dividia por 7. Então, 5/7, que significa de segunda a sexta, né? Então, 5/7 jogava como despesa da empresa. E 2/7 jogava como remuneração do sócio. Então, a empresa pagava tudo, né, essas despesas, e na contabilidade a gente jogava 5/7 para a despesa da empresa operacional, né, e 2/7 a gente jogava como remuneração do sócio, né, despesa que seria que a empresa pagou, mas aquela parcela era do sócio. Ou, quando era usado o carro, né, na administrativa, às vezes era menos, então fazia-se o quê? Um reembolso de quilometragem. Então, quem pegava o carro do sócio para ir no banco e visitar um cliente, né, ou o sócio ia sair à visita de cliente, anotava, fazia um controle de quilometragem, né? Então, reembolsava o sócio pela... Então, o sócio pagava todas as despesas, mas toda a utilização via quilometragem, pela utilização do veículo, né, a gente lançava como despesa, reembolsava o sócio e lançava como despesa operacional, porque tinha um relatório, que lá tinha lá a quilometragem, o dia, né, quem utilizou, né, e qual foi a utilização do carro, né, visita a um cliente, ida ao banco, né, enfim, né, colocava ali e definia qual era a utilização. Então, você dava uma sustentação que aquela despesa ela foi incorrida, né, dentro da atividade da empresa. Então, essas são algumas sugestões do que a gente tem hoje, né, dentro desse problema que a gente tem, né, que é muito comum a gente encontrar aqui nas empresas, principalmente nas pequenas, tá? Então, como eu estava falando, né? Então, o carro do sócio utilizado pela empresa, né, uma das alternativas seria esse reembolso de quilometragem. Então, usou o carro, então deixa uma planilha, deixa lá, a gente tinha lá um relatório de quilometragem, né, nos carros, então quem pegava, saía, anotava lá a quilometragem, né, que estava no carro, e a quilometragem que voltou, e fazia esse controle, mandava para o financeiro, e o financeiro reembolsava o sócio, tá? Então, essa quilometragem, acho que hoje tem, eu não, assim, há muito tempo eu não tenho visto, mas acho que existe algum, somente acho que na construção civil, tem esse valor da quilometragem que pode ser utilizado, tá? Onde é um cálculo, onde inclui ali uma estimativa de combustível, né, de manutenção, né, do carro, da própria depreciação, do desgaste do carro, né, do seguro. Então, é um cálculo que dentro desse valor da quilometragem já está embutido todo essas despesas, esses desgastes do carro, tá? E é interessante, né, ter um contrato de comodato entre a empresa e o sócio, né, para dar fundamentação a esse uso, esses reembolsos. Uso de veículo da empresa pelo sócio. Esse daqui é o mais problemático. Então, quando o sócio usa o veículo de uma empresa, esse é o problema onde, né, fica mais caracterizado, né, a utilização
de um bem da empresa pelo sócio. Aqui caracteriza muito mais as despesas, né, um benefício para o sócio, tá? Então, aqui o controle, né, deve ser bem mais rigoroso e devidamente comprovado, né, para definir, né, qual é a despesa profissional. Então, por exemplo, um representante comercial que usa o carro, né, comprou o carro em nome da empresa, e ele usa o carro para o serviço profissional e também usa esse carro para fins pessoais. Tá? Então, precisa ter um controle aqui é, muito criterioso, né, para não ter o questionamento do fisco nessas apresentações, porque sempre você vai colocar o número das despesas lá, identificar o veículo, né, vai identificar que esse veículo é da empresa e você está usando. Então, precisa ficar bem claro que essas despesas, né, são voltadas para a atividade da empresa. E aquela despesa, né, é utilizado de fins particulares, aquilo tem que fazer parte da remuneração. Então, na época, a gente tinha esse controle, né? Todas as despesas, 5/7 despesa da empresa, 2/7 despesa é, do sócio, que entraria lá nos benefícios, tá? Então, se você entra no benefício, né, aquilo que a gente já diz em outras reuniões, vai fazer parte do prolabore, ou salário, né, dependendo da situação, né, ou da distribuição de lucro, né, para o sócio, e aí a tributação de 10%, desde que você identifique o beneficiário, tá? Então, lá, na hora que você vai pagar o prolabore lá do sócio, né, você vai colocar lá o prolabore, despesas, né, indiretas, né, coloca o total, então vai entrar, vai ter o cálculo do imposto de renda, vai ter o cálculo do INSS, né, então fica tranquilo porque você identificou que está dentro do holerite do sócio. A lei também te permite que você paga sobre essas despesas, mas sem identificar quem usou o veículo, tá? Aí é uma tributação exclusiva na fonte de 35%, né? Você faz a opção de não identificar quem usou o carro, vai pegar todas essas despesas, né? E de todo mundo que usou, né? Ou outros benefícios, você paga lá uma tributação na fonte de 35%. Se você fizer isso e é uma empresa do lucro real, essas despesas também não vão ser dedutíveis na empresa. Então, o efeito, né, tributário para a empresa, ele é dobrado. Então, uso de veículos, né, da empresa pelo sócio, tá? Então, esse compartilhamento de veículos entre o sócio, né, empresa exige uma rigorosa formalização contábil, né, para evitar o entendimento de distribuição disfarçada de lucro ou a confusão patrimonial. As despesas só são dedutíveis no lucro real se comprovadamente são operações amparadas por documentos idôneos, como eu já falei, né? Então, esse uso de veículo da empresa pelo sócio, então exige ali uma política interna de uso, né? Algum termo de responsabilidade, né? Bem, com regras assim, bem definidas, né, nessas utilização. Porque quando você tiver uma fiscalização, então você tem lá um regulamento de uso, então você precisa ser burocrático com relação a isso para te dar uma sustentação e um questionamento fiscal, porque esse tipo de despesa, a prova vai ser sempre da empresa, entendeu? O fisco sempre vai questionar. Então, você tem que estar bem amparado com essas situações, essas políticas, né, para você poder se defender e não cair na distribuição disfarçada de lucro, né? Então, quais são os riscos fiscais que a gente tem nessa situação? Então, o uso pessoal versus profissional.
Se o sócio usa um veículo de propriedade da empresa para financiamentos pessoais e a empresa paga despesas, né, o fisco entende isso como uma distribuição disfarçada de lucro ou remuneração indireta, gerando as incidências do imposto de renda, INSS, né, e multas. Confusão patrimonial, né? Então, evitar pagar despesas do sócio, né, IPVA, do carro, né, que esteja no CPF do sócio, sem qualquer contrato, sem qualquer justificativa, entendeu? Outro problema que a gente tem, né, também muito sério, que tá aparecendo aqui na contabilidade, né, que a gente está pegando, é o cartão corporativo. Então, o cartão corporativo é uma ferramenta de gestão financeira utilizada por empresas públicas ou privadas para facilitar o pagamento de despesas relacionadas exclusivamente à atividade profissional dos seus colaboradores e sócios. Importante, o uso para despesas pessoais é estritamente proibido e pode ser configurado como um crime de estelionato, né, ou confusão patrimonial, gerando multa e demissões por justa causa, quando usado aí por funcionário, né, você dá um cartão para um funcionário, ele começa a usar isso, né, para despesas particulares, né, então isso cabe uma justa causa, tá? Utilizar o cartão corporativo para despesas para o sócio é uma prática irregular, altamente arriscada, configurando o que o direito chama de confusão patrimonial. Então, gente, cartão corporativo é para despesas da empresa. Então, o sócio não pode usar cartão corporativo para pagar despesas particulares, entendeu? Então, como eu falei, refeição do sócio não é despesa da empresa, então ele não pode usar. O uso dele, né, da pessoa física. Então, o cartão corporativo é para despesas, para facilitar, né, o dia a dia do sócio ou do funcionário, né, mas para despesas da empresa. E essas despesas, né, elas precisam ter nota fiscal. Onde você for usar o cartão corporativo, você precisa pegar a documentação, nota fiscal, cupom, seja o que for, né, em nome da empresa, CNPJ da empresa, tá? Então, os principais riscos, né, seria o quê? A desconsideração da personalidade jurídica. Então, se a empresa sofre um processo ou ter uma dívida, a justiça pode ignorar a separação entre a empresa e o sócio. Isso permite que os bens pessoais, né, casa, carro, né, conta particular, seja penhorado para pagar a dívida da empresa, tá? Então, você tem uma empresa, você paga plano de saúde particular dos filhos da família pela empresa, entendeu? Joga lá tudo para despesa, não considera lá como prolabore o lucro. Você usa o carro da empresa, que está em nome da empresa. Você usa o cartão corporativo, né, para pagar despesas particulares. Então, se você tiver um processo, né, hoje é comum, né, vem o fiscal, vem aí com o que for, vai analisar a escrita fiscal e falar, meu, isso aqui não dá para entender, aqui está uma confusão do caramba, né? Então, aqui está tudo misturado, coisas do sócio na empresa, né, com despesas da própria empresa. Então, aqui está uma salada. Então, o que o juiz fala? Bom, está uma salada, eu não consigo verificar nada, né? Então, vamos quebrar a personalidade jurídica, então, né, vamos cobrar da empresa o que a empresa consegue pagar, o que faltar, o sócio vai pagar. Então, quebra a personalidade jurídica e junta a responsabilidade dos sócios da empresa para pagar aquela dívida, entendeu? Problema com o fisco, a Receita Federal. Gastos pessoais pagos pela empresa podem ser interpretados como distribuição disfarçada de lucro. A distribuição disfarçada de lucro é essas despesas, plano de saúde, despesas particulares, cartão de crédito,
que você não lança como prolabore ou distribuição de lucro e joga como despesa da empresa. Quando você tiver uma fiscalização e a fiscalização verificar que lá no resultado você jogou despesa para a empresa que era particular, ele vai levantar todas essas despesas e vai transformar isso em distribuição de lucro, né, ou salário. Ele vai entender que aquilo é um salário mascarado que você jogou para despesa. Então, a cobrança vai ser retroativa do imposto de renda, INSS, e a multa pode chegar a 100%. Então, ele vai pegar todas essas despesas, né, que está lá na contabilidade, que você jogou para a despesa da empresa e não distribuiu lá como salário, lucro, repetindo, né, ele vai pegar essas despesas, vai levantar e vai considerar aquilo como salário e vai aplicar a tabela do imposto de renda e o INSS. Riscos criminais. Em casos graves de má-fé, a prática pode ser enquadrada como apropriação indébita ou estelionato. É o artigo 171 do Código Civil, tá? Conflito entre sócios. Então, se um sócio usa o cartão para fins pessoais, ele prejudica o caixa da empresa. Os outros sócios, né, podem ser penalizados pelas ações, né, de um membro, gerando a quebra da confiança e as disputas judiciais. Então, isso tem acontecido. Quando há um desentendimento e vai fazer uma prestação de conta, né, então tudo isso é levantado, cartão, né, ele pagava despesa do assistência médica para a família de um sócio, mas o outro sócio não pagava no particular, então tudo isso acaba virando um conflito e uma confusão, né? E isso geralmente vai para a disputa judicial, para a apuração dos haveres de cada sócio, tá? Comprovação de despesa e contabilização do cartão, tá, gente? Então, um erro muito grave que ninguém comenta, ninguém fala, porque a gente vê no TikTok os contadores só falando de imposto e não fala sobre a regularidade de como tem que ser uma empresa, tá? Então, a comprovação e a contabilização do cartão de crédito corporativo são processos sociais para garantir a transparência financeira e o cumprimento das obrigações fiscais. O cartão é apenas um meio de pagamento. O que valida a despesa perante o fisco, pessoal, são os documentos fiscais originais, entendeu? Então, né, então eu recebo aqui o pagamento do cartão, tá? Então, não manda o extrato do cartão, ninguém manda as documentação, né, do que foi comprado, né? Então, não dá nem para contabilizar. Eu contabilizo aquilo que eu recebo. Infelizmente, a gente pede, né? E não manda, né? Às vezes a gente chega a cobrar um cliente, né? Alguns vão falar, pô, eu não tenho tempo para ver isso, né? Eu tenho mais o que fazer. É complicado trabalhar na contabilidade, né? E aí, quando surge os problemas, o responsável é o contador, né? Aí sai brigado com o contador, que o contador não viu as coisas direito, né? Então, e a gente está aí pedindo. Então, por isso que eu cobro. Se você voltar há 5 anos aí, se você entrar nos seus e-mails, todo mês você tem lá uma cobrança, um e-mail pedindo a documentação. Se não mandou, está lá, eu cobrei. Entendeu? Fiz a minha parte. Você não mandou, eu não consigo fazer corretamente, né? Então, muitas vezes, né, eu fecho o balanço, né? Eu não coloco aquele termo, né, que a gente costuma colocar nos balanços. Reconheço a exatidão. Quando eu vejo que a contabilidade não tem, que está faltando documentação, que não manda, eu não coloco esse termo. Fecho o balanço, né? E não disponibilizo esse balanço, né, para ninguém, né? Quando ele precisar, ele me pede, aí a gente conversa, né? Comprovação e contabilização do cartão, tá? Então, quando você tem um cartão corporativo, o que você precisa ter, né? As notas fiscais, né? Os recibos, né? Que indique lá o
o CNPJ, né, de quem você comprou, né, do prestador de serviço, o cupom fiscal, né, dependendo do caso, com o CNPJ, do estabelecimento que você comprou. Identificação. Os documentos devem estar em nome, né, da empresa, contendo data, descrição clara do que foi comprado ou do serviço. Para quê? Para que a gente possa identificar se aquela despesa, que aquele gasto, ele é uma despesa realmente da empresa, faz parte das despesas operacionais. Fatura de cartão, que eu já falei, serve apenas como auxiliar para a conciliação. Ela não substitui as notas fiscais, não é, para fins de atividade tributária, por uma empresa do lucro real. Então, uma empresa do lucro real tem que ter a fatura, né, e tem que ter todos os comprovantes, né, para aí a gente poder contabilizar. Então, lá você tem numa fatura, você tem material de escritório, né, aí você tem lá uma despesa com viagem. Então, na contabilidade, tem que pegar toda aquela despesa e alocar ela em cada despesa, né? Então, o conta corrente, a gente vai ver mais para frente na contabilização, que a contabilidade, a escrita lá da conta de cartão, né, se você tem vários cartões, cartão Visa, né, o que for, a contabilidade ela tem que ser um espelho da fatura, tá? Da declaração, né? Então, se eu pegar o cartão e olhar na contabilidade, né, ela tem que ser um espelho. Da mesma forma que a contabilização do extrato bancário, no livro razão, né, ele é uma cópia do extrato bancário. Gastos pessoais. É proibido o uso de cartão corporativo para despesas dos sócios ou funcionários. Caso ocorra, o fisco pode considerar como antecipação de lucro, prolabore gerando a tributação. Então, se de repente o sócio fez uma compra, um gasto pessoal no cartão de crédito corporativo, a gente tem que pegar essa despesa e lançar lá para a distribuição de lucro, tá? Então, fala assim, não pode. Pode, mas desde que lance corretamente, que seja identificado, que o cliente passe para a contabilidade, essa despesa aí, essa viagem que eu fiz aí para a Disney é particular, eu paguei no cartão, mas é particular. Então, a gente vai classificar isso como uma distribuição de lucro para o sócio. Tá? Contabilização do cartão. Então, como que é essa contabilização? Né? Ele é uma cópia, né? Então, a gente tem que contabilizar, a gente tem que seguir o cartão do cartão de crédito aí da empresa, tá? A contabilização, ela é pelo regime de competência. Então, eu tenho que pegar o cartão e lançar dia a dia, né, o que foi gasto que gerou aquela despesa, tá? Então, é uma cópia. Então, se eu tenho um cartão que você usou ele vence dia 20. Então, eu usei do dia 20 ao dia 10 e depois do dia 10 até o dia 20 do mês seguinte. Então, eu tenho que pegar o cartão e contabilizar lá no mês anterior, né, do dia 10, dia 20, tudo que você comprou, e pegar aquele cartão, lançar do dia 10 ao dia 20. Então, o saldo na minha conta contábil né, do passivo, lá, cartão de crédito a pagar, tem que ser o mesmo saldo que está no cartão. Aí você vai pagar. Você vai pagar ele, o valor total, vai vir um pagamento ao zero. Se você parcelar, eu vou jogar a primeira parcela como pagamento, vai ficar um saldo. Esse saldo, então, esse extrato, ele vai ser sempre uma cópia, né? A contabilidade vai ser sempre uma cópia do teu cartão de crédito. É assim que tem que funcionar, porque quando tem uma fiscalização, vai pegar, vai pedir, então lá você tem tudo ela escriturado no livro razão, e você vai ter lá toda a contabilização daquilo que é despesa, lançado cada um na sua despesa, se tem uma despesa do sócio, foi lançado lá como prolabore ou distribuição de lucro, e tudo certinho, e é assim que funciona, e é assim que tem que ser, tá? Fora disso, está errado. Fora disso, vai ter aqueles problemas que a gente viu lá anteriormente, tá?
Então, a gestão hoje de despesas corporativas, né, é uma necessidade aí das empresas a partir de 1 de 26, né, porque o risco da confusão tributária no direito tributário, né, ele é grande, né? Então, como eu já falei antes, utilização de recursos financeiros da empresa para custar sócio, isso não pode acontecer, entendeu? A confusão patrimonial também não pode acontecer. Então, o sócio tem que ter essa noção para abastecer a contabilidade, né, para que a gente possa aqui escriturar corretamente, não ficar aqui no escritório, tem os nossos prazos, aí a gente fica desesperado, né, querendo fazer as coisas certas e não consegue, porque a gente não consegue obter um extrato do cliente. E se vem o extrato, não vem a documentação, entendeu? Vou lançar como? Entendeu? Então, é difícil. E aqui no Brasil, infelizmente, essa regra é para pequenininha e pela grande, não tem diferença, entendeu? Se você pegar as normas contábeis, a legislação, que ninguém fala aí no mercado, que essa geração contadores de TikTok fala, né? Você não vê ninguém falando, né, dos CPCs contábeis, então que a gente tem que seguir, as normas que a gente tem que seguir, como que a gente tem que contabilizar. Então, tudo que a gente faz na contabilidade não cada um faz de um jeito. Temos uma norma, né? Temos uma forma de contabilizar. E o que a gente usa hoje no Brasil, ela é universal, entendeu? Tem que seguir uma regra, né, de contabilização. Então, hoje, o que a gente usa aqui no Brasil é utilizado essa metodologia, esses procedimentos, na maioria do mundo, né, em mais de 190 países, entendeu? Então, o que eu uso aqui, né, a forma de contabilização aqui no Brasil é a mesma que usa na Alemanha, é a mesma que usa no Japão, né, é a mesma que usa no México, né? Então, a única diferença que existe é a moeda. Então, quando, por exemplo, você tem uma empresa lá na Alemanha que ela tem empresas espalhadas para o mundo inteiro, investidas, né? Que ela investe em várias empresas. Então, quando vai fazer a consolidação do balanço, ela pega um balanço aqui do Brasil, pega um balanço do México, pega um balanço do Japão, né? E ele vai fazer a consolidação de balanço. Então, primeiro, se faz a conversão em moeda. Então, tem uma metodologia universal. Então, eu vou transformar a minha contabilidade em reais em euro. Aí o Japão também vai pegar o balanço lá do Japão, vai transformar em euros, né? E assim por diante. E aí tem a metodologia também de consolidação do balanço, entendeu? Que é universal. Né? Então, se eu sou o Brasil, tenho empresa em diversos países, então eu vou pegar os balanços dessas minhas empresas nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, vou converter aqui para reais, né? E vou apurar um lucro, né? E vou distribuir os dividendos, entendeu? Então, se eu não tiver uma contabilidade padronizada, como que eu vou apurar o lucro, né, de todas as minhas coligadas, trazer para a minha holding e pagar os dividendos para o sócio, se ela não tiver um padrão? Tá? Então, o que eu faço aqui para vocês de contabilidade, eu sigo uma norma. É a mesma norma, né, que uma grande empresa. Lógico que a microempresa ela tem algumas regras, tem umas burocracia a menos, mas ela tem hoje um estatuto, né, uma lei contábil direcionado para a microempresa que tem que seguir aqueles lançamentos. Então, lá, a apuração dos lucros, registro de uma receita financeira, o registro de um imobilizado, a depreciação, né, o compra de um veículo por leasing. Então, você vai lá no que diz a legislação contábil, que lá está descrito, né, como que você tem que contabilizar, porque todo mundo usa aquela metodologia, entendeu? Então,
a contabilidade ela é essencial para a vida do empresário. E se eu não tiver uma contabilidade bem feita, né, você não vai olhar para um balanço e não vai entender o que está acontecendo com a sua empresa. E a realidade no Brasil é essa, né? Ninguém usa, né? Eu estou aqui desde 95, né? Eu nunca vi, eu cansei de mandar balanço para os meus clientes, né? Eles pegam e só mandam para o banco, mandam para o fornecedor, mas ninguém sabe analisar, né, a sua empresa, né? E muitos nem conseguem, porque não mandam documentação, o que está escriturado lá é para inglês ver. Despesas da empresa pagas no cartão do sócio. Olha, se você tem lá, pagou uma despesa da empresa no seu cartão particular, pega a nota fiscal, reembolsa a empresa sem problema nenhum, tá? O que eu recomendo para vocês, né? Então, dentro do que a gente falou, né, se alguém for querer adotar alguma dessas metodologias aí, né, do veículo, do contrato de comodato, né, eu oriento que vocês consultem um especialista, né, quando for adotar qualquer uma dessas orientações, né, do que eu apresentei hoje, tá? Por quê? Né, hoje, face à volatilidade da tributação brasileira, né, devido à instabilidade, frequência de mudanças de lei nas regras, nas alíquotas, na interpretação, ou a legislação tributária. Então, hoje a gente está vivendo uma situação da reforma tributária. Então, o que se fala hoje, né, o que você tem hoje, amanhã pode não estar valendo mais, tá? Então, sempre, que você for pegar uma legislação, for adotar qualquer medida na sua empresa, né, procura um especialista para verificar se aquilo que você está querendo implantar, que valia ontem, se hoje está valendo, entendeu? Porque a gente está vivendo um cenário aí incerto, né, imprevisível, né, hoje para o contribuinte e empresas, né? A reforma tributária que a gente está aí começando, iniciando, que vai de 2026 até 2033, está mudando muita coisa e vai mudar muita coisa, então toma cuidado, porque o que vale hoje pode não estar valendo amanhã, tá? E o cenário que a gente está vivendo aí, né, face aí ao momento político que passa o Brasil, né, agora em 2026, né, então a gente pode dizer que até o nosso passado, né, ele é incerto, hoje aqui no Brasil, tá? Essa frase, né, no Brasil até o passado é incerto, né, é atribuída ao ex-ministro Pedro Malan, que reflete aí a insegurança jurídica e a reescrita constante de fatos econômicos judiciais, onde decisões definitivas são revertidas. Então, a gente está sofrendo muito com isso, porque tudo que você tinha lá no judiciário, líquido e certo, né, hoje está sendo revertido, né? Então, você tinha lá uma jurisprudência, uma decisão que a gente usava, essas decisões, né, do Supremo, né, não é lei, mas como foi, teve uma decisão, você usava aquilo como base. Então, hoje, a gente não pode mais confiar nisso, porque toda hora está mudando, tá? Então, e esse problema, né, gera um custo alto, né, de estabilidade, afeta aí a credibilidade do país, né? E a gente está vivendo aí esse problemas, né, de anulações, de acordo, de decisões. Então, né, no Brasil a gente está passando aí por um processo muito complicado, né, na área tributária, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso, né? E, né, espero ter passado, né? Quem quiser fazer alguma implementação, né? Pense aí na sua empresa, né? Se quiser fazer alguma implementação com relação à administração dessas despesas, né? Eu fico à disposição.